noite, senhoras e senhores, ilustres autoridades, membros da imprensa, público presente, bem assim os que nos acompanham através da TV Câmara e da internet, sejam todos bem-vindos a esta casa. Para que possamos dar início à sessão solene, passaremos à composição de nossa mesa de honra. Primeiramente, convidamos a excelentíssima senhora vereadora Cristina Vicente dos Reis Fernandes. Na sequência, convidamos o homenageado desta noite, ilustríssimo senhor professor doutor Luiz Roberto Almeida Gabriel. Convidamos a seguir, temos a honra de convidar a esposa do homenageado, a senhora Delfina Aparecida Rigo Gabriel. E na sequência, convidamos o prefeito da instância turística de Tupã, excelentíssimo senhor Caio Candi Pardo Alqui. Muito obrigado às nossas autoridades, mais uma vez nosso agradecimento ao público presente, também membros da imprensa, e composta a nossa mesa com a palavra vereador Cristina Vicente dos Reis Fernandes, que presidirá esta sessão solene. Ilustres autoridades, membros da imprensa e público que nos honram com sua presença, telespectadores da TV Câmara, internautas e caríssimo homenageado dessa noite, professor Luiz Roberto Almeida Gabriel, que nessa noite recebe a medalha Luiz de Souza Leão. Boa noite a todos. A presente homenagem é oriunda do Decreto Legislativo de 2 de 2024, de nossa autoria, subscrita pelos vereadores Alexandre Scombate, Antônio Carlos de Souza, Antônio Fresneda Torres, Eduardo Alexandre Sanches, Renato Fresneda Delmore e Paulo César Soares, externando o reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade tupanense. Assim composta a mesa, na sequência, teremos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Teremos assim a execução do Hino Nacional Brasileiro. Pedimos a todos que fiquem em pé, por favor. As margens plácidas de povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, eis que eu sei a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada e idolatrada, salve, salve.
som do mar e a luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminando o sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Com pátria amada e idolatrada, sol ressalve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o Nacaruca sempre estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas antes da justiça acaba forte, verás que o filho teu não foge à luta, ninguém te adora a própria morte, terra adorada, entre outras milhas do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol és mais gentil, pátria amada, Brasil. Solicitamos ao cerimonial que faça o registro dos convidados que nos honram com suas presenças. Senhora Presidente, demais convidados, mais uma vez o nosso muito obrigado pela presença de todos. Registramos a presença nesta noite, nesta sessão solene de toda a imprensa tupanense, em especial agradecemos a presença do senhor Alessandro Dassi, da Rádio Jovem Pan, também do senhor João Mário Trentini, da Rádio Tupã, do jornalista Denival Manfio. Também gostaríamos de agradecer a presença do secretário municipal de comunicação, Tiago Petenucci, também do senhor Mário Prado, da Atleca de Tupã. Também gostaríamos de agradecer a presença da senhora Gary Tambalti e Silva, representando o Instituto Federal. Também, senhora Presidente, temos o recebimento de um ofício do vereador Eduardo Aquino Tamitsu, interessado a Vossa Excelência, em que informa que, em virtude de compromissos anteriormente agendados, o vereador não poderá comparecer a esta sessão solene, como era de seu desejo, mas externa os sinceros agradecimentos ao professor Dr. Luiz Roberto Almeida Gabriel pela merecida homenagem. Senhora Presidente, demais convidados, a homenagem desta noite foi concebida com base no histórico pessoal e profissional e de sucesso de nosso homenageado. Teremos a seguir a apresentação no telão de um vídeo contando um pouco da vida do senhor professor Dr. Luiz Roberto Almeida Gabriel. O professor Dr. Luiz Roberto Almeida Gabriel nasceu em Tupã, no dia 3 de novembro de 1952. Filho de Luiz Gabriel e Luzinete Ferreira de Almeida Gabriel, tem 4 irmãos: Janete, Maria Cristina, José Eduardo e Antônio Carlos. Cursou a escola primária no antigo 2º Grupo Escolar, no ginásio no Colégio Dom Bosco de Tupã. O colegial foi no Instituto de Educação Índia Vanuíri. Casado com a professora Delfina Aparecida Rigo Gabriel, tiveram 2 filhos, ambos nascidos em Tupã: o médico doutor Leonardo Rigo Almeida Gabriel e o professor doutor Luiz Roberto Almeida Gabriel Filho. Tem 4 netos: Leonardo, Luiz Roberto, Luiz Salomão e Leopoldo. Em sua trajetória acadêmica, graduou-se em matemática pela FAFIT de Tupã, no ano de 1974. Tornou-se especialista em matemática superior no ano de 1978. Não parou de estudar e, em 1979, conquistou o título de mestre em matemática pura pela USP de São Carlos. Tornou-se professor doutor em matemática pura pela mesma instituição, USP de São Carlos, ainda na década de 80. Com seu amor pelo saber e o conhecimento, continuou estudando e, no ano de 1994, tornou-se também doutor em agronomia pela Unesp de Botucatu, tendo como área de concentração os estudos de energia na agricultura, energia elétrica, eólica e nuclear,
para a solução de problemas relacionados à área agrícola. Em 1997, também com defesa de tese, tornou-se professor livre docente em matemática pela Unesp de Presidente Prudente, conquistando assim o grau acadêmico mais alto do Brasil. É autor de 23 livros publicados no Brasil. Escreveu 3 capítulos de livros que foram publicados no exterior. Publicou 212 artigos científicos no Brasil e exterior. Tornou-se professor da USP com apenas 22 anos. Foi aprovado na prova escrita para doutorado com nota 10, em 3 idiomas: espanhol, inglês e francês. Orientou mais de 200 trabalhos científicos de iniciação, mestrado e doutorado pela USP, Unesp e Unify. Ganhou prêmios do CNPq na área de exatas como melhor orientador científico e também como melhor artigo científico. Nesta extensa e vitoriosa carreira acadêmica, também se dedicou à vida pública como vereador na cidade de Luisiânia. Foi eleito para 3 mandatos, entre os anos de 2005 a 2016, onde também obteve reconhecimento e foi premiado como um dos vereadores mais atuantes no período. Reconhecendo esta vitoriosa trajetória de sucesso, dedicação e conquistas pessoais e profissionais, levando o nome de Tupã, a Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã, por iniciativa da vereadora professora Cristina Vicente dos Reis Fernandes, referendada por todos os vereadores, aprovou o projeto de decreto legislativo 2 de 2024, conferindo a medalha Luiz de Souza Leão ao professor Dr. Luiz Roberto Almeida Gabriel, eternizando seu nome entre as grandes personalidades deste município. Parabéns, professor, por esta trajetória ímpar, que orgulha os mais de 65 mil habitantes da nossa querida Estância Turística de Tupã. Convidamos agora para o uso da palavra. Primeira oradora, dando sequência à nossa sessão solene. Farei o uso da palavra como primeira oradora. Gostaria de cumprimentar a todos, mais uma vez. E falar para vocês que não seria possível fazer essa homenagem, né, se não fosse o professor Reginaldo, que foi quem me apresentou o professor Gabriel. Eu conhecia o filho dele, né, o Betão, que a gente chama de Betão, carinhosamente. Mas não conhecia o pai, não conhecia a trajetória do pai. Então, é com muita honra e gratidão que eu e nós estamos aqui hoje para homenagear, com a maior honraria da cidade, a medalha Luiz de Souza Leão ao ilustríssimo cidadão tupaense, professor Dr. Luiz Roberto Gabriel Almeida Gabriel, pela sua brilhante contribuição como professor na área de matemática. E nós dispensamos falar sobre o seu currículo, né? Vimos um pouco aí. Afinal, nós não teríamos nem tempo hábil para tanto, porque o currículo dele é muito extenso. Mas queremos deixar aqui toda a gratidão por nos representar tão bem, enquanto tupaense, no Brasil e no mundo. Reconhecido internacionalmente com toda a sua contribuição acadêmica na área de matemática. Homenageado internacionalmente por seus brilhantes feitos na área da matemática, é, sem dúvida, um ilustre cidadão tupaense e um pai dedicado, honesto, educado, que construiu com sua esposa, Dona Delfina, uma família maravilhosa. Filhos, netos educados, estudiosos, dedicados, sem dúvida, frutos de uma excelente educação e muito amor. Portanto, a medalha Luiz de Souza Leão vai ser entregue a um cidadão tupaense que honrou nossa cidade em cada lugar que passou. Hoje, nós agradecemos por essa excelente trajetória que nos honra grandemente e nos inspira constantemente. Muito obrigada, professor Luiz.
Convidamos como segundo orador, para também fazer uso da tribuna, o professor doutor Luiz Roberto Almeida Gabriel Filho. Eu tinha que tentar registrar, pelo menos minimamente, parte do que a gente pensou para falar hoje, porque senão a emoção com certeza não ia deixar transmitir o que a razão precisa ser colocada, né, aqui. Então, hoje, claro, né, temos a honra de prestar uma homenagem a um educador cuja trajetória tem sido fonte de inspiração e transformação, né, para milhares de pessoas. Meu pai, tão conhecido professor Gabriel, iniciou sua carreira como professor aos 17 anos, em um espaço modesto, a garagem de sua casa, em Tupã, aqui em Tupã. Foi lá que ele deu suas primeiras aulas, transmitindo conhecimento, inspirando muitos que, ao longo dos anos, o consideram não apenas um mestre, mas um guia e um exemplo de vida. Sua carreira, como podemos ver, né, hoje, nesse vídeo tão muito bem feito, ela foi construída com muita dedicação, passando pela Unesp, pela Unimar, que foi a Fafite aqui, ele deu aula aqui na cidade, pela PUC, pela USP e pela Unify. Instituições onde ele deixou uma marca indelével. Foram pelos cálculos que fizemos, né, 40 mil alunos que tiveram o privilégio de aprender com ele, de ouvir suas palavras de motivação e de absorver sua sabedoria. Sua trajetória inclui a busca incessante pelo conhecimento, culminando, então, na conquista do mestrado e do seu doutorado, sem jamais perder a essência do verdadeiro educador, formar pessoas e transformar vidas. Entre tantos exemplos, né, que temos, né, do impacto que ele causou, vários se destacam. Um que a gente sempre se recorda, um dos orientandos dele, hoje professor de matemática na USP de São Carlos, um dos melhores centros renomados do país na área, foi orientando dele desde a graduação. Quando ainda era estudante, ele não se considerava, esse aluno, né, se orientando, um aluno tão aplicado. Mas um belo dia, ele veio ao meu pai e falou: Gabriel, não posso mais ser orientado por você, porque eu não sou bom aluno igual você diz que todos os seus alunos são bons. Ele virou para essa pessoa e falou: então torne-se bom, e foi embora, como se fosse um passe de mágica, assim. E ele relatou, né, há um tempo atrás para a gente que ele ficou 3 horas parado com aquelas palavras, né, e aí ele começou a se tornar bom realmente, né. Ele disse uma frase para nós, né, meu pai lembra disso. Não é que você tem que ficar a todo momento com uma pessoa para transformar ela, mas tem aqueles momentos essenciais que você tem que dar aquela palavra que modifica realmente o norte, né, da nossa vida. Outro exemplo é outros orientandos que ele teve, que não é só na parte acadêmica, né, que ele influi, mas na parte pessoal, de amizade, é uma relação de um verdadeiro educador. É o educador que não só modifica as pessoas pelo seu ensinamento, mas pelos seus atos, pela forma de ser, pelas palavras de inspiração que ele sempre faz. Além de ter sido professor de tantas pessoas, meu pai também foi o meu professor e o meu orientador. Isso é algo maravilhoso que eu tenho para mim. Assim como também o da minha esposa Camila. E isso foi desde os nossos primeiros anos de faculdade. Ele sempre nos transmitiu valores com garra, determinação e a importância de buscar sempre uma versão melhor da gente. É como se fosse a atualização do software, né? Sempre seja uma versão melhor da anterior. Eu busco isso, né, dos conhecimentos que ele passou para mim, eu tenho isso como lema, né? Eu tenho que ser sempre um orgulho para o meu eu do futuro, sempre melhorando. Então a gente nunca está pronto, né? Nas aulas que ele dava, que a gente lembra nas segundas-feiras, né, lá na Unesp, meus colegas da turma,
no primeiro ano, no segundo ano, aguardavam sempre ansiosos as aulas dele. Vários alunos têm dificuldades financeiras, né? São de outras cidades, moram em república, e esses eram nossos colegas, né? E esse era meu pai. Para nós, filhos e netos, né? Ele é muito mais óbvio do que um educador. Ele é um herói, né? Um norte. A dedicação, né, dele à educação, que todos viram hoje e viram durante a trajetória dele, e a dedicação ao bem-estar das pessoas é uma fonte de inspiração eterna. Não vai, enquanto a família, né, lembrar dele, estar junto, vai lembrar disso. E essa dedicação, né, faz parte que a gente vai seguir, né, a gente vai sempre tentar disseminar, né, esses ensinamentos e conhecimentos que ele passou para a gente. Bom, pai, não é clichê dizer que você é meu herói. Desde a infância, né, até hoje, né, a admiração por você só cresce. É uma loucura isso. Eu até me pegaram aqui na entrevista da rádio e a gente disse, né, às vezes o nosso herói, né, é nosso pai, né, nosso ídolo, até uma certa idade, até 14 anos. Mas eu talvez não cresci, porque até hoje eu tenho ele como meu norte. Toda a minha carreira foi igual a dele, né? Onde eu fiz o meu mestrado, onde ele fez, eu fiz. Onde ele foi doutorado, eu fui. Eu segui exatamente a área dele. Então, não é nenhuma hipérbole falar que o seu caminho é o meu caminho. Com certeza. Segui os seus passos, trilhei o mesmo caminho, me inspiro em seu exemplo todos os dias. Quero continuar levando adiante o seu legado, sendo uma fonte de orgulho para você, assim como você é para todos nós. Um lema que ele sempre segue, e assim o conhecemos, aspas, né? A gente fala isso para ele. Aqui há um homem que jamais se omitiu. Essa é o que a gente olha o meu pai e põe essa placa, né, para ele. Hoje celebramos e agradecemos, finalizando, né, por cada vida que você tocou, por cada aluno que ajudou a transformar, e por ser, acima de tudo, o grande homem, educador que tanto amamos e admiramos. Pai, seu orgulho, sua esposa, seus filhos, seus netos, seus irmãos, sua mãe, para toda a sua família. Seu orgulho para toda Tupã. E Tupã tem que saber quem que é você, né? Essa homenagem é para disseminar isso. Essa homenagem honra toda a nossa família pela sua trajetória, honradez e boas ações que você fez na vida. Te amo, querido pai. Parabéns. Terceiro orador de hoje, nós temos a honra de convidar para usar a tribuna, mais uma vez, professor doutor Luiz Roberto Almeida Gabriel. Bom, agora chegou a minha vez, né? Boa noite a todos. Boa noite, Cris, vereadora Cris, do qual fez a indicação através de uma ideia do professor Reginaldo. Então, eu recebo essa medalha com muito orgulho. Fico feliz pelas pessoas que aqui estão, colegas, desde o colegial, a Teca, o Mário Prado, amigos de longa data. Eu fico com uma felicidade imensa de estar aqui hoje. Estou com 72 anos e já achei que já tinha chegado o fim. Mas a vida não é assim. Agradeço profundamente a minha esposa Delfina, que me acompanhou minha vida toda. Agradeço a todos aqui. Aqui cada um tem uma história comigo.
E eu ficaria a noite inteira falando de um por um. Meus advogados que estão aí, Rogério, Alcenir, Vinícius, Murilo, todos aqueles que realmente eu convivi parte da minha vida. Meus irmãos, Carlinho, Lidércio, minha cunhada, o Eduardo, meu irmão, também está aí. É uma felicidade imensa. A minha sobrinha, Natália, o Zequinha, a esposa, que é amigos de Lusiânia, já faz uns 40, 50 anos. E sempre sorridente e companheiros. O Flávio, que é o cabeleireiro meu, e que sempre me trata muito bem e me atende profundamente. A Né e o Rogério, meus primos do coração. Então, gente, e outros que eu já estou esquecendo. o Neno e a esposa Francine, que está aí. Meu filho, Leonardo, e a esposa Daniela, do qual eu tive um probleminha de saúde. Sempre quando eu tenho, se eu dou um espirro, eles já estão em cima de mim, para cuidar de mim. Eu fico muito feliz. O Anderson e a Nicole, esposa, eu só tenho que agradecer a todos vocês. A trajetória minha dependeu de muita gente. Minha prima, Mira, que veio lá de Penápolis, sempre acompanhou a minha vida. Está aqui presente também. O Beto e a Camila, não dá nem para falar nada. Eles acompanharam minha carreira, estão junto comigo. É um filho do coração também, como o Leonardo. Então, eu tenho só de agradecer as pessoas que aqui estão e outros que não estão. O Caio, o prefeito, amigo de longa data. E eu agradeço profundamente a todos. E os netinhos meus do coração, né? O Leopoldo, o Lucas, o Leozinho e o Luiz Roberto. São realmente as 4 joias que eu tenho. Esses tempos agora eu estou fazendo um tratamento de saúde e tem hora que eu dou uma desanimada. Aí alguém lembra dos netos e fala, não, então aí eu vou continuar o tratamento. Então, gente, eu só tenho orgulho na minha vida. Nasci em Tupã, se fiz o que fiz, se estudei o que estudei, foi graças à minha mãe. Minha mãe, Luzinete Ferreira de Almeida Gabriel. Era para estar aqui hoje. Mas, há 1 hora atrás, ela começou a sentir mal. E tentamos tudo, mas eu achei por bem que ela ficasse em casa. Mas foi tudo por ela. Ela, desde o começo, me incentivava, eu, meus irmãos. E por vezes seguidas, eu não queria seguir esse conselho. Mas quem conhece minha mãe tem 97 anos, formada em letras, e fala francês com poucas pessoas. Entendeu? É uma cabeça lúcida. Infelizmente, ela não pôde estar aqui hoje. E eu disse a ela que, se tudo está acontecendo aqui, ela é a grande responsável. Eu não teria feito, com certeza, nem 1/3 do que fiz se não fosse ela. Durante a trajetória minha, né, USP, Unesp, PUC, eu fiquei por aí mexendo muita coisa. Fiz muita coisa boa. Né? Devo ter feito coisa ruim também. E o bom é você ser lembrado por uma coisa dessas. Eu só vou encerrando, contar um caso rapidamente. Achei que o Betão ia tocar, ainda bem que ele não tocou. Quando eu acabei a faculdade, eu gostava muito de matemática. E na matemática existe um problema central, que é resoluções de equações de ordem n. Por exemplo, se eu vou em equação do primeiro grau, x mais 1 igual a 5. É fácil.
x quadrado tal, é fácil. X ao cubo, também dá para fazer. X à quarta começa a complicar. Então, eu acabei a faculdade e eu queria arrumar uma fórmula para resolver todas as equações de ordem N. X6, X7, X8. E eu fiquei estudando esse problema 20 anos. 20 anos. E depois eu descobri que um matemático muito famoso, chamado Carl Henrique Abel, tinha feito uma prova em 1815, que era impossível resolver essas equações. A frustração, tudo que eu fiz durante 20 anos, era impossível resolver. Eu passei, eu já estava em São Carlos, eu fiquei assim, com a decepção grande. Falei com o meu orientador, ele falou, realmente é um teorema mais célebre da matemática, mas muito difícil de entender. E eu falei, o senhor me explica? Ele falou, eu não tenho condição, o cara é meu orientador. E aí, o Beto sabe disso, eu passei mais uns 10 anos, eu não queria desistir. Primeiro, entender a prova dele, que era impossível. Você provar que um negócio é impossível é muito mais difícil que você provar que é possível. E aí, depois de 150 páginas e muito tempo de estudo, eu compreendi a prova. E aí, mas eu não sabia, um problema passou minha vida comigo. E em determinado instante da vida, talvez há 15 anos atrás, uma ideia tão simples, eu falei, e se eu dividir os N em par e ímpar? Para quem sabe matemática, par e ímpar. Eu resolvi as equações x5, x7, x9, e depois a par, x6, tal. Será que também não dá certo? Talvez eu tiro a impossibilidade aí. E foi o que aconteceu. Por mais 10 anos eu publiquei, artigo publicado no mundo inteiro, da resolução, né, das equações de ordem N para N par. E depois eu escrevi no finalzinho, assim, muitas páginas, né, umas 100 páginas. O caso ímpar é trivial, é só seguir o outro. Passou-se uns 5 anos, um cara da Alemanha falou, professor, eu acho que o senhor se enganou, o caso ímpar não resolve de maneira análoga. Eu tinha publicado tudo, já estava com aplauso, tudo. Eu falei, putz, a vida, e agora? Aí o Beto partimos para isso aí, já 5, 6 anos atrás. E logo em seguida, já estávamos com o problema assim, resolvemos também o caso ímpar. Aí eu escrevi um livro, o último livro, e aí colocamos 2 casos no livro. Né? E aí, de certa forma, uma coisa... Passei uma vida estudando um problema que depois descobri que é impossível e voltei para trás para resolver. Então, fiquei conhecido por muita coisa na matemática. Mas esse caso é um caso que parte dos anais da matemática do mundo inteiro. Um caso que foi resolvido por um brasileiro. Então, pessoal, só tenho que agradecer a todos. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado por ter vindo. Fico muito feliz. E agradeço profundamente à vereadora Cris pela indicação que ela fez. Os companheiros que aqui estão. Se esqueci de alguém, me desculpa. A minha idade já dá para me desculpar as coisas que eu acabo esquecendo. Muito obrigado por tudo. Nosso quarto orador, nós convidamos o excelentíssimo prefeito Caio Aoki Canji Pardo. Cumprimentar a professora Cris Fernandes, que preside esta solenidade. Cumprimentar o professor Roberto Gabriel, sua esposa, toda a sua família, seus filhos, irmãos. Cumprimentar todos os amigos na pessoa do professor Reginaldo, que também, além de fazer a sugestão, esteve pessoalmente na Prefeitura Municipal reforçando o convite para poder participar, né, desta solenidade. Hoje, acordei 4 horas da manhã, estava em Brasília, para que pudesse hoje estar aqui nesse momento especial.
A Câmara Municipal ela tem aí inúmeras iniciativas tão importantes, né, de trabalho, de fiscalização, de legislação, e tem um que, com certeza, é muito importante para o engrandecimento do ser humano, para o reconhecimento e para toda uma sociedade, que é quando ela faz justas homenagens como a que nós estamos prestigiando nesta noite. Como disse, fiz questão de poder participar. Nós temos o título de cidadão tupanense, aqueles ilustres que não nasceram aqui, mas que muito contribuíram para Tupã e que acabam se tornando tupanenses. E temos a medalha Luiz de Souza Leão, que leva o nome do nosso fundador e que reconhece aqueles que, nascidos aqui, que já por serem nascidos não podem receber o título de cidadão tupanense, mas que recebem a devida homenagem e reconhecimento, né, por toda uma vida dedicada, por todo um trabalho e por todo um orgulho que representa para a nossa cidade. Então, professor, eu acredito que todos que aqui estão e que nos acompanham puderam ver através do belíssimo vídeo produzido pela TV Câmara, puderam ver pelo testemunho do teu filho, pela fala da professora Cris, representando todo o Legislativo tupanense, e pela tua fala em especial, né? O exemplo, né, de homem, de trabalho, de dedicação, o exemplo que o senhor traz para todos nós, né, durante toda a sua vida, em especial, né, o último testemunho que o senhor deu, ou seja, a perseverança realmente de poder mostrar e lutar por aquilo que o senhor trazia no seu coração, o senhor não desistiu, o senhor foi convencido de que era impossível, mas mesmo assim conseguiu, né, mostrar aquilo que há décadas, né, o senhor tentava resolver. E isso de um filho ilustre da nossa cidade aqui de Tupã. É motivo realmente de um grande orgulho. Então, que Deus continue abençoando o senhor para vencer mais esse desafio, que eu tenho certeza que o senhor já está vitorioso, né? O orgulho que a gente vê quando o senhor falava, seu filho falava aqui, a família toda, né, emocionada, porque sabe quanto o senhor é especial não só para eles, mas para a nossa cidade. Então, muito obrigado por tudo que o senhor fez, por tudo que o senhor representa, né? O senhor é realmente motivo de orgulho para a cidade de Tupã, e a gente fica feliz em participar desta solenidade. O senhor, como vereador por 3 legislaturas, 12 anos, né, sabe a importância disso, e em especial de deixar registrado, né, nos anais da Câmara Municipal de Tupã uma justa e merecida homenagem. Por isso que fiz questão de estar presente aqui. Que Deus continue sempre abençoando o senhor. Muito obrigado. Agora nós convidamos a senhora Delfina Aparecida Rigo Gabriel, esposa do homenageado, a se dirigir à frente da mesa diretora para receber uma singela homenagem desta casa. Agora farei a entrega da moção, que foi indicada por mim também, para o professor doutor Luiz Roberto Almeida Gabriel Filho, pela conquista da maior patente acadêmica do Brasil. Agora chegamos ao momento mais importante dessa sessão solene, em que essa Casa de Leis realizará a entrega da medalha Luiz de Souza Leão. Solicitamos ao ilustríssimo senhor professor Dr. Luiz Roberto Almeida Gabriel a gentileza de deslocar-se até a frente desta mesa para receber a honraria desta casa,
e retrata o sentimento de gratidão dos tupanenses pelo muito que o Senhor realizou em prol da nossa cidade. Mais uma vez, nossa gratidão ao homenageado. Agradecemos a Deus pela sua contínua proteção. Agradecemos também às autoridades presentes, aos funcionários, integrantes da imprensa e público que nos acompanhou, aqui comparecendo ou através da TV Câmara e pela internet. E damos por encerrada a presente sessão solene. Ao encerrarmos, colocamos o plenário à disposição dos familiares e amigos que quiserem tirar foto com o homenageado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.